Vamos acertar aqui algumas coisas para a gente poder começar a live. Já estamos no ar. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o sagrado feminino, né? O nosso primeiro episódio sobre esse tema, né? E a abordagem hoje é o corpo feminino e seus ciclos, né? Para essa live de hoje, nós convidamos a professora Cláudia Torres, a sacerdotisa Ariadne Pinheiro, da religião Wicca. Convidamos a sacerdotisa Sonja Reis, da Estregueria, e convidamos Ma Boadar, do druidismo, né? Vamos começar convidando a professora Cláudia Torres, que mediará essa live de hoje, né? A professora Cláudia Torres, ela é especialista em metodologia e filosofia do ensino religioso pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá e graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Gama Filho. É professora de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e professora de ciências da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. A professora Cláudia Torres é idealizadora também dos colóquios interreligiosos nas escolas do Estado do Rio de Janeiro e em municípios vizinhos, a convite, para debates sobre liberdade de culto e o combate à intolerância religiosa. Então, eu convido agora a professora Cláudia para se juntar a gente. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar com todos vocês nessa noite, com mulheres incríveis e com nosso amigo Og, para conversar sobre um assunto tão maravilhoso que é o universo feminino. E hoje nós estaremos com, no momento, né, ainda falta uma integrante, nós estamos com uma druideza, muito boa noite. Boa noite, druideza Cláudia. Da tribo do Caldeirão das Ondas, em Salvador, Bahia. Cozinheira por formação, pesquisadora, autodidata sobre celtas e druidismo. É terapeuta holística e oraculista. Facilita mensalmente o Círculo de Mulheres Espiral das Deusas Celtas. É conteudista do projeto Mulheres da Magia com os temas espiritualidade celta e druidismo. Muito bem-vinda, boa noite. Vamos fazer uma live Cláudia. Maravilhosa. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Temos Ariadne Pinheiro, muito boa noite, bem-vinda, que é especialista em segurança da informação e formada em sistemas de computação pela Universidade Federal Fluminense. Atua profissionalmente como consultora em sistemas digitais e como professora em segmentos de tecnologia, como Linux e software de códigos abertos, para jovens, adultos e idosos. Sacerdotisa wiccana, feminista, vice-presidente da União Wicca do Brasil, conselheira nos dispositivos públicos Coneplir, do Rio de Janeiro, e CDDH, também do Rio de Janeiro. Vislumbra, através do diálogo respeitoso e da coexistência harmoniosa, uma sociedade mais justa e equitária a todas e a todos. Muito boa noite, muito bem-vinda também para o nosso diálogo Cláudia. Hoje, com esse tema tão maravilhoso. Muito obrigada, Cláudia. Muito bem. Muito boa noite a todas. Sonja ainda não um prazer vamos estar aguardar. aqui. E só uma correção, Cláudia. Eu sou formanda. Ainda vou chegar no formada, mas eu sou formanda junto à UF. Formanda, isso, formanda.
Isso, já está quase. Bom, a Sonja ainda não chegou, né, gente? Então, nós vamos começar. Vou fazer a primeira pergunta para as duas, para a sacerdotisa e para a druideza. Vamos começar com a Mar, respondendo a primeira pergunta, e em seguida a sacerdotisa Ariadne responde a primeira pergunta. Como nós vamos tratar do universo feminino, como que vocês duas entendem o que é o sagrado feminino? Bom, Mar. Um prazer estar aqui com vocês. Mar, não o estou sagrado. te ouvindo. Alô, tá me ouvindo agora? Precisa do som da Mar, por favor. Meu som tá ok. Vocês não conseguem me ouvir? Alô, Te ouço alto e Cláudia? claro, Mar. Eu não estou ouvindo a Mar. Acho que a Cláudia perdeu o som. Mas eu te eu- ouço alto e claro. Eu não ouço. Eu só ouço a Ariadne. Bom, vou começar a responder então, enquanto a Cláudia vê como é que resolve o som dela. Bom, o Sagrado Feminino, ele é um movimento, né, social e cultural que surgiu a partir da segunda onda do feminismo, quando as mulheres viram a necessidade de buscar o sagrado nelas, né, em contrapartida ao que a cultura dominante determinava como sagrado. Então, é um movimento que busca esse empoderamento da mulher através de reconhecer que o seu corpo é sagrado, de reconhecer que a sua própria existência ela é sagrada, ela é importante, né? As mulheres precisam se conectar, se entender, né? Enquanto sujeito social, enquanto atores, cidadãs. E isso passa por essa compreensão do corpo. Então, o sagrado feminino ele vem justamente para falar sobre isso, sobre o que é o meu corpo, né? Como o meu corpo é sagrado, como eu posso me colocar no mundo de uma maneira a respeitar o meu corpo e a minha existência enquanto mulher, né? Então, passa por todos esses aspectos que vão desde a parte política, social, cultural, até mesmo a parte religiosa, espiritualista, né? São vários aspectos que são tratados dentro do sagrado feminino. Então, as mulheres se reúnem em círculos, né? Ou em outros formatos, para conhecer mais a si mesmas e para reverenciar essa vida sagrada que elas têm, simplesmente por existir. Acho que essa é a maneira que eu enxergo o sagrado feminino, né? E dentro da espiritualidade, da religiosidade, a gente vai compreender que, além disso, a gente tem a questão da sacralidade da mulher, né? A sacralidade do corpo da mulher, a sacralidade da mulher enquanto indivíduo. Então, são muitos aspectos dentro do mesmo tema. Ariadne. Bom, o sagrado feminino, para mim, né, não só enquanto vivência religiosa, mas antes de mais nada, enquanto mulher, o sagrado feminino, para mim, ele é uma exaltação da essência e da conexão da mulher, primeiro consigo mesma, né, da consciência do seu corpo, da consciência dos seus ciclos, da consciência da sua existência enquanto indivíduo feminino, né, mas também da conexão com a natureza que está ao redor dela. E não é uma natureza idealizada, uma natureza distante, que é apenas observada como um quadro, uma pintura. É uma natureza viva que permeia os ambientes que nós frequentamos, os ambientes que, inclusive, nós entendemos como seguros, e os ambientes onde nós acolhemos e somos acolhidas. Tudo isso, para mim, é natureza. Porque o tempo todo eu estou interagindo com seres vivos, com indivíduos. E esses indivíduos, inclusive, podem não ser humanos. Na maior parte do tempo, eles não são humanos. Eu lido o tempo todo
com ambientes abertos, e nesses ambientes abertos existe principalmente vida espontânea, né? Insetos, bactérias, todo um sem fim visível ao nosso dia a dia, muito ocupado por conta de afazeres profissionais e, né, toda uma construção social que invisibiliza essa natureza que está o tempo todo presente. Então, a essência do feminino, para mim, é além dessa consciência do meu corpo, o respeito ao meu corpo, o respeito ao corpo da mulher a quem está perto de mim, que não está perto de mim, que eu conheço, que eu não conheço, né? O indivíduo que ela é importante respeitar as decisões dessa irmã, porque ela provavelmente tem motivos para tomar as decisões que toma. Então, para mim, o sagrado ele vem principalmente nesse tocante da conexão e do entendimento, do respeito. O sagrado ele se manifesta de várias formas, também no meu entendimento, né, e na minha vivência religiosa, e na minha percepção enquanto indivíduo. Eu gosto de mencionar que existem mulheres de vários tipos, existem mulheres de várias configurações físicas, inclusive aquelas que são infelizmente rejeitadas pela nossa sociedade moderna, porque são diferentes, porque tem algo diferente, né? E cito aqui as irmãs transexuais, as mulheres que são um pouquinho diferentes das mulheres cis, por advento, por capricho da natureza, como são as irmãs que nascem hermafroditas. Elas ainda são mulheres, mas têm uma particularidade, um a mais que a natureza, um capricho que a natureza quis colocar. E são diferentes. E ainda assim são mulheres, para mim, e no meu entendimento de respeito. E tantas outras que, por qualquer motivo, não menstruam mais, não têm útero, por algum comprometimento de saúde, precisaram, né, precisou se retirar, ainda assim são mulheres, ainda assim merecem respeito, ainda assim são indivíduos que gozam de direitos na nossa sociedade. E aí o sagrado ele vem para mim nessa frente, nesse despertar de consciência. Mas antes de mais nada, a consciência tem que vir do corpo, o corpo que você habita. A primeira consciência para mim com relação ao sagrado feminino é o corpo que eu habito. Como ele é, onde eu preciso respeitar, o que eu preciso respeitar, quais são os tempos que ele me diz para fazer e para descansar. Então, o sagrado para mim, ele começa por aí, mas ele vai muito além. Perfeito. Bom, chegou nossa terceira convidada, né, Sonja, muito bem-vinda, Sonja Reis, boa noite. Sonja Reis é formada em Geografia e Ciências Políticas pela Universidade de Pinar del Rio, é especializada em irrigação e insumos híbridos pela Universidade de Tel Aviv. Sonja é pesquisadora das questões de gênero, idealizadora dos colóquios interreligiosos nas escolas da rede estadual e nas universidades de São Luís. É militante do Fórum de Mulheres do Maranhão, da Marcha Mundial de Mulheres e da União Brasileira de Mulheres. É Moon Mother do Sagrado Feminino, orientadora do Círculo de Mulheres da Associação Sírios de Arádia e facilitadora do Ela Pode e dos Círculos Femininos de Miranda Gray. Atua como conselheira do Fórum Interreligioso do Estado em Formação pela União Wicca do Brasil. Artesã, criadora do Empório Delas, que atua com mulheres em situação de vulnerabilidade e encarceramento. Por tudo isso, muito boa noite, Sonja, seja bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje, ao nosso diálogo, à nossa noite de mulheres. Tudo bem? Está me ouvindo bem?
Está sem microfone, está sem som a Sonja. Tem que ligar Coisas de se fazer live ao vivo, né, gente? Isso. Tudo bem, Sonja? Boa noite. Bem-vinda. Tudo bem? Deixa eu ouvir o microfone. Sonja, a gente não te ouve, Sonja. Seu microfone está fechado. Ouvindo. Aumenta o seu áudio, Sonja, que a sua voz não está chegando para a gente. Está fechado, não está o dela? Acho que a conexão dela está um pouco ruim, porque agora ela congelou. Ela deve estar tentando ajeitar o ambiente dela. Coisa de se fazer trabalhos ao vivo, né, gente? Mas aí é que está a emoção. Ainda mais agora, né? A pandemia, a internet, as operadoras. Aí é que está ao vivo. Tudo doidas com a gente, usando e abusando do streaming. Aí é que situações diferentes acontecem, né? Então, enquanto ela ajeita, acho que a gente pode passar para a próxima e depois a gente retorna para ela. Isso. Então, a segunda pergunta é qual a importância, já que nós já conversamos um pouco, né, sobre o que é o sagrado feminino, então, qual a importância da aceitação dos ciclos menstruais para a mulher? Má, por favor. Bom, a gente, dentro da espiritualidade celta e do druidismo, a gente considera o corpo da mulher sagrado, né? A gente compreende que os celtas eram diversas tribos e a gente acessa as informações sobre eles através das fontes históricas, da arqueologia, e a gente tem dados que falam que na Irlanda existia um sistema social diferente do que a gente vive hoje, né, e que a gente chama de reinado sagrado. Então, as tribos, quando se estabeleciam numa região, o rei era eleito, né, como um exemplo dentre todos aqueles que faziam parte da tribo, mas que ele precisava se casar simbolicamente com a terra onde a tribo estava assentada. E essa terra era representada sempre por uma mulher, uma deusa ou uma rainha. Tem muitos relatos que falam sobre grande rainha, né, a terra. E assim, a terra, ela concedia ao rei a soberania. E por conta disso, por ter concedido a soberania ao rei, a terra era extremamente respeitada, né? Então, o corpo da terra era respeitado, assim como o corpo de todas as mulheres, sendo as mulheres as representantes da terra. Então, a gente pode fazer esse paralelo com o sagrado feminino e a espiritualidade celta, de que o respeito à mulher e ao corpo feminino, ele é preponderante. E assim a mulher também precisa se respeitar e se aceitar na sua condição de mulher e aceitar os seus ciclos, porque os seus ciclos, eles refletem os ciclos da Terra. Então, muitas vezes nos trabalhos de sagrado feminino, a gente faz correlações do ciclo menstrual com o ciclo da Lua, né? Mas a gente também tem correlações com os ciclos das estações, com o passar dos anos, porque a gente compreende que essa relação de sacralidade do corpo, da mulher e da terra passa por diversos ciclos, tanto os ciclos mensais quanto os ciclos anuais e de vida.
a gente tem um relato num mito, que é o roubo do gado de Cooley, tá em Boquinge, em irlandês, né? Não sei se eu pronunciei perfeitamente irlandês, mas que fala sobre a rainha Maeve, que é uma deusa, acho que bastante conhecida. E para mim ela é o grande símbolo do sagrado feminino e do respeito à menstruação, porque no seu mito ela entra em guerra com um país vizinho por causa de um gado. Era muito comum entre os celtas disputar gado, né? E no meio dessa guerra, o grande herói do outro reino encontra com ela, o Cuchulainn, e ele quer atacar ela, né? Só que ela está menstruada. E está escrito no mito que ele respeita ela, porque ela está no seu momento feminino. Então, a gente tem vários relatos que falam sobre esse respeito à mulher, tanto do corpo feminino quanto dos seus ciclos. E hoje, se a gente quer buscar esse empoderamento que o sagrado feminino fala, e que para nós, na espiritualidade celta, da maneira como eu vejo, como eu trabalho, a gente chama de soberania pessoal, da gente ser soberana das nossas vidas, a gente precisa respeitar os nossos ciclos também. Então, o primeiro momento, o primeiro passo é a gente compreender o nosso corpo e entender que ele possui ciclos, assim como a gente compreende a natureza e entende que ela tem ciclos, porque nós somos natureza, assim como tudo ao nosso redor. Nós fazemos parte de tudo ao nosso redor. Dentro da espiritualidade celta, a gente não faz a separação do ser humano para o resto da natureza. Somos todos natureza. A natureza está dentro de nós como está fora de nós. Então, a gente reverencia a natureza como sagrada para fora e respeita a natureza e apoia, por exemplo, as questões ecológicas de preservação do ambiente, assim como a gente respeita o nosso corpo e o corpo das mulheres e de todas as pessoas, obviamente. E aí tudo, né, fica fazendo parte de uma coisa só, né? Exato, então tudo fica fazendo parte de uma coisa só. Então, aceitar os nossos ciclos é respeitar o nosso corpo, que é sagrado porque é natureza, assim como respeitamos a natureza fora de nós. Muito bom, sensacional. Ariadne, eu queria que você comentasse também, por favor, sobre os ciclos, para depois a gente passar para a Sonja, que aí ela já faz as duas perguntas, eu vou repetir para ela num comentário só. Mas, Ariadne, a Bárbara Guerra disse que é muito importante você trazer o respeito pelas irmãs trans, porque ela sente que é muito importante falarmos do sagrado feminino, porque nós temos que incluir essas mulheres e continuar uma propaganda, né, sobre isso, porque não é uma lógica que nós temos, né? Nós temos uma lógica patriarcal. Então, comenta sobre isso, né, nessa sua resposta, por favor. Tá, ok. Primeiro, obrigada, viu, pela interação. É um assunto que eu gosto bastante de provocar, porque eu costumo colocar que a vivência na Wicca, ao qual eu fui iniciada formalmente, ela é centrada na fertilidade, né? A religião Wicca, ela é uma religião que, antes de mais nada, ela respeita a mulher e ela coloca essa mulher como centro, inclusive, da criação, né? Mas quando a gente fala de sagrado, né? E também quando se fala nos ritos, quando a gente faz algumas práticas, não se diferencia, não se coloca mulher e homem. Se coloca feminino e se coloca masculino, né? As energias, elas não são pequenas como nós humanos. Elas são extremamente maiores, né? Fluidas. Elas fluem no nosso corpo, entre o nosso corpo e além do nosso corpo, né? São energias, elas não têm o nosso formato corpóreo, os nossos órgãos. E é onde eu gosto de provocar o debate de que existem, sim, mulheres que não têm vagina, por uma série de situações. Existem estudos importantíssimos que explicam a psique humana.
e a questão da identificação do gênero. E como aquele indivíduo, ele se identifica com o gênero A, com o gênero B, ou ele flui entre esses gêneros, ou ainda ele não se identifica com nada disso. E sabe, quando eu coloco respeito, é respeito de verdade. É respeito em entender que aquela irmã, ela sente a energia diferente de mim. E nem por isso que ela sente é errado. Nem por isso que ela sente deve ser colocado de forma suja, de forma adversa, de forma equivocada. Nós ainda temos muito a aprender sobre o trato com as energias e como elas se apresentam para cada um de nós, né? Como esse divino que nos mantém unidas, ele se apresenta para cada um de nós, ele flui através de cada uma de nós, e como nós conseguimos exteriorizar ele para o nosso ambiente, para os que estão ao nosso redor. Eu sou partidária desse tipo de visão, né, de ir além da caixinha do corpo. Mas especificamente sobre o corpo feminino, que é a nossa pauta hoje, e os ciclos desse corpo, né, feminino, eu venho numa concordância, né, com o que a druideza Má coloca, e que a percepção dos ciclos, ela precisa primeiro ser sentida pelaquela mulher. Ela precisa entender como a variação hormonal dela funciona ao longo do mês. Que vai ter dias que ela vai se sentir, assim, extremamente poderosa, ativa, querendo levantar, se bobear um carro, fazer tudo, botar tudo para frente, mover o mundo. Isso faz parte desse fluir hormonal. Nós temos picos, tanto de produção, quanto de recolhimento. Nosso corpo também pede, por favor, dá uma atenção, vamos parar um pouquinho, faz menos coisas, ou então foca mais em você do que no trabalho para fora. Né? Há momentos de produzir e há momentos de se amar, há momentos de se cuidar e há momentos de se respeitar. Essas passagens sobre a menstruação, elas são maravilhosas, né? Porque as mulheres, quando estão menstruadas, elas passam por um ir e vir, né? Altos e baixos de hormônios, né? Terrível. E, assim, você precisa daquele tempo em paz, de preferência. Porque o seu corpo físico está num processo próprio e é importantíssimo respeitar esse processo, inclusive em questões de saúde. Saúde física, saúde de não acabar atravessando, né, como a gente fala no Rio de Janeiro, atravessando o samba e causando problemas que depois vão te custar um pouco para resolver e às vezes até custar muito, né? E dentro da Wicca, falando sobre fertilidade, a gente vê os ciclos também alinhados com as fases da Lua e a gente vê a vida da mulher também alinhada às fases da Lua, né? Dentro da Wicca, essa mulher, ela inclusive detém os conhecimentos de renascer, né? Rejuvenescer, porque ela não morre, e ela tem íntima ligação também com a Terra. Ela conhece os segredos de permanecer. Então, ela é jovem, ela goza de toda a explosão da juventude, ela tem um contato com a primeira transformação, com a menstruação, com o aprendizado, com toda a energia que esse momento e esse sangue que flui proporciona. O corpo dela começa a se preparar para uma possível gravidez, uma gestação. Quando essa gestação acontece, um novo momento na vida dessa mulher também acontece, né? E aproveito também a oportunidade para dizer que quando eu falo em respeito, eu também respeito as irmãs que decidem não ter filhos, não engravidar, não gestar. É direito. É um direito.
É um Nossa, direito. falamos juntas. É um direito. Assim como também respeito aquelas que, por direito, têm de decidir sobre o seu próprio corpo, decidir abortar. Não sou eu quem vai dizer o que elas podem ou não fazer nessa vida, muito pelo contrário. Eu deixo isso a cargo dos deuses. Esse julgamento, principalmente o julgamento de valor, eu deixo isso a cargo dos deuses. Eu acho que uma frase, né, que a minha avó falava, me explica muito do que eu penso sobre essas situações que não são comigo. Ninguém conhece as dores do outro até calçar os sapatos desse outro. E aí você começa a sentir realmente as dores que ele sente. Começa a entender por que ele toma decisões que para você são inatingíveis, são impossíveis, são inaceitáveis. Ariadne, a minha avó falava que o sapato aperta de acordo com o calo que você tem. Não é isso? Exatamente, exatamente. Então eu falo de respeito nessa via, nessa linha. Eu posso não compreender, eu posso inclusive ficar chocada, mas eu sempre vou pensar que provavelmente aquela irmã tem algum motivo muito mais forte do que transparece para tomar aquela decisão. E ela precisa ser respeitada nessas decisões. Até porque, em caso de arcar com consequências, só ela que vai arcar com consequências. Seja no mundo físico, seja perante aos deuses, seja inclusive no mundo sutil. Também não me cabe apontar e julgar. Eu já tenho meu próprio caminho a trilhar. As minhas decisões a tomar. E aí a vivência desse sagrado, dentro, né, das ritualísticas e respeitando os ciclos, no caso da minha vivência religiosa, da Wicca, ela perpassa os ciclos da lua, ela perpassa o ciclo mensal dessa mulher, e ela perpassa os ciclos de juventude, de maturidade e de alcance da sabedoria, que vem com a idade. Vem em chegar a um patamar de anciã, aquela que aconselha, aquela que já passou e já presenciou tantas coisas que consegue aconselhar com bastante propriedade, porque ou já tomou aquela lição, ou já observou e aprendeu através da observação. Então a gente também percebe essas mudanças ao longo da vida dessa mulher, mas todas referentes às fases da lua. Enquanto a lua cresce, há a juventude, quando ela se enche, há a maturidade, e quando ela começa a decrescer, há a conquista da sabedoria. E quando ela chega na lua nova, há a transformação, porque de acordo com a nossa fé, de acordo com os ensinamentos que nós recebemos, né, nos treinamentos, essa mulher ela não morre, ela se transforma e alcança novamente a juventude. Então, os ciclos para nós é tudo isso, né? E é cada coisa disso. Muito bom. Obrigada, Ariadne. Sonja, agora é sua vez. Você está ouvindo? Sonja? Preciso ouvir você. Sonja. Eu vou... Isso. Você está me ouvindo? Oi, Sonja. Você está ouvindo? Não. Sonja, abre seu microfone, por favor. Eu acho que é alguma coisa ligada à configuração ou à conexão dela. Travou mais uma vez. Acho que não é um dia muito feliz, infelizmente, na conexão dela. Eu ia fazer as duas perguntas para ela. Bom, deixa eu fazer uma colocação com base no que a Ariadne falou, então. No druidismo,
a gente não tem esse foco na fertilidade. A gente foca na soberania, porque a soberania vem falar justamente da nossa capacidade de fazer as nossas próprias escolhas, de ser responsáveis pelas nossas próprias escolhas e arcar as nossas consequências. Então, a fertilidade ela é uma parte da nossa vida, e dentro do druidismo, a visão da mulher não é focada na fertilidade. Então, a gente não trabalha com esses conceitos ligados à idade da mulher, né? Donzela, mãe, anciã, mas sim o indivíduo como um todo. E isso se aplica aos homens também, e a todos os outros que se enquadram nesse espectro, né? Entre homem e mulher, não binário, trans, enfim, de que a gente precisa ter um respeito extremo com o nosso corpo, assim como a gente tem um respeito extremo pela natureza. E se a natureza ela é soberana, nós também somos soberanos, e nós temos o direito e o dever de sermos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, a gente é guiado pelas virtudes, né, que é um código de ética, que era passado para os líderes dos povos tribais, mas que hoje, dentro do druidismo, de uma maneira ampla, é um código de ética para os indivíduos, que é basicamente o respeito e a honra a todos os corpos, a todos os seres, a cada consciência como ela é, né? Independente das suas características individuais. E que, na realidade, essas características individuais só engrandecem o mundo que a gente vive. Porque é a diversidade que faz o nosso mundo ser tão rico. Então, a gente não trabalha com o conceito dual, né, de opostos. A gente trabalha com as ideias de diversidade, de triplicidade, de mais do que dois caminhos. E que a gente seja soberano dentro dessas escolhas. E para isso a gente precisa se conhecer. Então, muitas mulheres que estudam druidismo, elas buscam no sagrado feminino esse aprofundamento nos aspectos do feminino, assim como muitos homens buscam o sagrado masculino para tratarem as suas questões pessoais, para tratarem as suas questões individuais, né, as suas diferenças com os outros seres. E dentro da espiritualidade celta, a gente vai buscar o equilíbrio entre todos os seres. E esse equilíbrio passa pelo respeito à soberania de cada um. Respeito às escolhas de cada um, ao que cada um quer fazer com o seu corpo, com a sua vida, contanto que isso, obviamente, não tenha um impacto negativo na vida do outro. Aí a gente precisa se colocar como intermediário entre esses dois pontos, né, para que haja harmonia e o equilíbrio para todos. Então, a diversidade é extremamente importante para a gente dentro do druidismo e da espiritualidade celta. Porque é isso que a natureza é, diversa. E nós somos diversos enquanto pessoas. Não existe uma mulher igual a outra. Assim como não existe um indivíduo igual ao outro. Então, respeitar as particularidades é extremamente importante para nós. E essas particularidades, quando estudadas dentro dos seus contextos, elas vão se descrever masculino, feminino, no meio. Existe um espectro muito grande. E tudo isso é bastante respeitado dentro da nossa espiritualidade. Ok. Bom, vamos para a terceira pergunta, então, porque já vimos que a Claudinha, Sonja... Oi. se você me permite, eu queria colocar uma coisa que eu esqueci. Esqueci não, né? Fui provocada pela essa fala da Má, que eu gosto bastante. Bom, temos uma terceira com esse pergunta, conhecimento então dos vamos ciclos do corpo, beleza, é que há um alívio, um verdadeiro alívio, de não ter que negar, e sim honrar a própria natureza, o próprio corpo e a própria sexualidade, porque você começa a despertar para todas essas informações e começa a entender que não há nada de errado com você. E que, muito pelo contrário, se a ideia é honrar a natureza, e nós somos indivíduos dessa natureza, pertencentes e não separados, ou de alguma forma especiais, né? Então, nós honramos também a nossa própria natureza, como ela se manifesta. Isso é um enorme alívio. Porque você começa a perceber as particularidades, você começa a enaltecer as suas qualidades, você começa a descobrir
qualidades que você nem imaginava que você tinha. Isso é Ariadne, fantástico. é isso. Se a natureza é perfeita e nós somos natureza, nós somos perfeitos. Perfeito. Exatamente. A gente não está quebrado, a gente não está doente, a gente não é o Não nasceu erro torto. da natureza, não somos o vírus da natureza. Não somos. A gente está desconectado e a gente precisa se reconectar a isso. Exato. Né? A todas as nossas relações. Uma coisa que você falou sobre fertilidade, eu queria acrescentar, aproveitar, né? É que quando eu cito fertilidade, eu não cito só a fertilidade através do poder da gestação, mas fertilidade enquanto poder de criação. E essa criação, ela inclusive, ela é mental. Ela é através de atitudes, ela é através de desenvolvimento pessoal. Você é fértil, mas não é só fértil de trazer para esse mundo, né, outros indivíduos parir, né? como instrumento. De parir. Exato. Você não é apenas instrumento de vida terrena. Você é instrumento, inclusive, de transformação em outras vidas. Você consegue impactar de fato. Então, essa fertilidade, ela vem de um despertar dos seus frutos sendo partilhados e sendo absorvidos e engrandecendo outras pessoas que precisam deles, que talvez, graças a eles, despertaram também. Né? Então, eu ouvindo você, eu me lembrei desse recorte, né? E também vem nesse interim, né? Alimentar. Mas não é só alimentar uma cria, né? É alimentar pessoas que precisam das suas palavras, precisam despertar, para que são pessoas perfeitas, dentro das suas singularidades. Muito bom, muito bom. Terceira pergunta. Qual a importância desse autoconhecimento do corpo? De conhecer esse corpo feminino? Qual é essa importância para vocês desse autoconhecimento? Má. Bom, a gente, dentro do druidismo, a gente compreende que a gente está estudando uma cultura que viveu há mais de 2000 anos atrás, numa época muito diferente da nossa, com valores muito diferentes do nosso. Então, quando a gente vai buscar essa sabedoria, a gente quer trazer alguma coisa diferente do que o que a gente vive hoje, né? Então, a gente busca entender como funciona o mundo hoje e como funcionava o mundo naquela época. Então, a gente busca conhecer. E se a gente está buscando conhecer fora, né, essas culturas, a gente também precisa buscar conhecer a nós mesmos. Por que estamos buscando, numa cultura tão antiga, algo que nos ampare, né? Então, quando a gente parte para fazer essas perguntas a nós mesmos, do porquê estamos buscando esse caminho, a gente começa a se conhecer melhor. E se conhecer melhor passa por diversos aspectos. É conhecer o nosso corpo, que vai dar o nosso empoderamento, né, que vai trazer essa soberania que a gente fala na espiritualidade celta, assim como conhecer a nossa mente, conhecer as nossas emoções. Então, o autoconhecimento, para mim, ele é primordial para qualquer pessoa que esteja buscando o caminho neopagão, seja ele druidismo, wicca, bruxaria, estregueria, qualquer que seja o caminho. Porque você vai buscar entender qual é o seu papel na sociedade que você vive hoje, quais são os valores que são importantes para você, e esses valores passam pelo julgamento do nosso corpo, pelo julgamento das mulheres, né, pelo julgamento social que as mulheres sofrem. Então, quando a gente busca conhecer o nosso corpo, a gente está descobrindo novas formas de entender quem nós somos e onde estamos vivendo ou como estamos vivendo. E dentro da espiritualidade celta, a gente busca isso se apoiando nessa cultura que é pré-cristã, né, que é antes do Império Romano, que não tem esses valores da cultura dominante atual, de submissão, né, de desrespeito, de separação das pessoas. Então, a gente vai se questionar, como eu quero me ver? Qual a importância que o meu corpo tem para mim? Como eu quero me colocar no mundo?
Então, é importante a gente conhecer o nosso próprio corpo, assim como é importante a gente conhecer a nossa mente e o nosso lugar social. Dentro da espiritualidade celta, a gente não faz separação. O corpo, ele é inteiro. Corpo, físico, mente e espírito. Natureza, tudo. Natureza, né? Inteira. Entende? Então, a gente respeitando o nosso corpo, a gente está nos respeitando por inteiro. A gente entendendo nossos ciclos, a gente está entendendo a gente por inteiro, porque os ciclos, eles não são só físicos, eles são emocionais e mentais também. Né? Uma mulher, em cada etapa do ciclo menstrual dela, ela vai ter um comportamento, emoções, pensamentos associados àquele período. Então, quando a gente respeita, a gente não está respeitando só o corpo físico, a gente está respeitando a nossa integridade enquanto indivíduo. Então, é muito importante o autoconhecimento em todos os níveis, né? E aí, dentro do autoconhecimento do nosso corpo, a gente vai usar diversas ferramentas diferentes, assim como o conhecimento das nossas emoções, da nossa mente, enfim. Tem uma pergunta para você aqui, Mar, que eu queria que você respondesse assim, bem rapidinho, por causa do nosso tempo. Já ouvi dizer que no druidismo, Morrigan era mencionada como uma deusa sanguinária e uma deusa justa. Você pode comentar isso? Ela é os dois. Morrigan é uma deusa da guerra. Existem várias... É difícil falar rápido sobre Morrigan, tá? Porque Morrigan é uma e Morrigan são 3 irmãs ao mesmo tempo. As Morrigna. Então, ela ou elas são deusas da guerra, associadas ao combate, né, que hoje a gente transfere para o nosso combate do dia a dia, para as nossas batalhas pessoais, tá? Então, pincelando bem por alto sobre Morrigan, é isso. Tem um canal ótimo de uma druidista aqui no YouTube, que é o Chamado de Morrigan, que ela é devota especialmente de Morrigan, que aí seria legal também para a galera dar uma pesquisada, porque Morrigan é tema para diversos livros. Já mandaram outra pergunta e falaram que pode responder. Como a deusa Morrigan representa esses círculos femininos? Os ciclos? Sim. Olha, dentro do druidismo, a gente não faz essa associação dos ciclos femininos com Morrigan, tá? Existem outras espiritualidades baseadas na espiritualidade da deusa, alguns grupos wiccanos ou de bruxaria que fazem essas relações de ciclos com as Morrigan. Para nós, no druidismo, ela é uma deusa da guerra, ela é uma deusa da guerra, dos combates e das batalhas, tá? Tá, muito obrigada. Agora, Ariadne, como que você vê, né, a sua espiritualidade, o entendimento do autoconhecimento, a importância? Olha, eu diria que tudo começa pelo despertar pessoal. Você não consegue oferecer nada de bom ao outro se você não sabe o que você tem de bom. E você só sabe através desse despertar, que é o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento além do corpo. Porque quando a gente fala de corpo, as pessoas só pensam no corpo físico. E o corpo, ele compreende, inclusive, a sua mente sã. Às vezes a pessoa tem saúde, mas não tem saúde mental. Não tem equilíbrio. Não tem paz mental. E eu não digo paz no sentido de estar fora desse mundo. Paz em interagir e no fim do dia se sentir que fez o que podia, até onde podia, e amanhã tem mais. Só que por hoje, a batalha que precisava ser feita, já foi. Então eu acho que o autoconhecimento, ele perpassa não só o corpo e o entendimento de saúde desse corpo físico, mas também da mente, dessa mente sã, né? E esse despertar, ele só se torna possível quando você consegue se desligar dos padrões da sociedade. Faça isso,
consuma aquilo, coma aquilo outro. É sempre ordens de fora moldando o que você deve ou não fazer, né? Tirando as leis, porque é importante respeitar as leis, e isso inclusive guarda não só você, mas o próximo, né? O consumo pelo consumo, ele não transmite autoconhecimento. Autoconhecimento é você saber pôr limites, saber dizer não, saber o que você quer, mas principalmente o que você não quer. Eu acho que a parte mais difícil, né, de praticar o autoconhecimento é dizer não. Principalmente a todas as coisas maravilhosas que você poderia estar inserido, mas que você fez uma escolha e você precisa seguir naquela escolha. Você precisa ter um caminho consistente para chegar no objetivo que você trilhou. E isso é muito difícil, porque várias coisas legais vão surgir na sua frente. E aí você vai fazer o quê? Você vai precisar praticar muito esse autoconhecimento. É o que eu quero? É de fato aonde eu quero chegar? Eu de fato preciso ou é uma vaidade? Ou é algo que botaram na minha cabeça de que eu preciso consumir? Então o autoconhecimento ele perpassa tudo isso. E dói. Dói pra caramba. Porque você rompe com padrões sociais. Então você acaba, inclusive, sendo excluído de círculos sociais, de convívios vazios sociais. Mas que ainda assim são altamente populares. Então, para mim, o autoconhecimento ele perpassa muito a sua capacidade de perceber o que de fato faz o seu coração bater mais forte. Se apegar àquilo e se jogar naquilo com tanta força e tanta vontade que mais nada vai te desviar daquele caminho. Isso é muito difícil. Com relação ao autoconhecimento e o impacto que a gente pode causar enquanto indivíduos femininos na sociedade, eu acho que as mulheres têm um papel fundamental na sociedade. São mulheres que educam na primeira infância, na segunda infância, na juventude, inclusive os homens. Eu costumo dizer que ninguém nasce preconceituoso. Aprende-se. Aprende-se. E aprende-se de alguém. E geralmente é de uma mulher. Uma mulher do seio familiar, uma mulher do complemento educacional. Então, o aprendizado, ele também perpassa para o outro indivíduo as mulheres. Então, enquanto mulheres, eu acredito que nós temos um papel extremamente fundamental. E por conta também dessa nossa natureza cíclica, de nós sentirmos de forma tão latente essas mudanças mensalmente, ao longo dos anos, e ver como essas mudanças impactam no nosso corpo, nos trazendo maturidade e sabedoria, eu não vejo outro caminho que senão passar esses bons frutos aprendidos para o meu próximo, enquanto aprendizado. Mas não só de forma religiosa, em forma de sociedade. Se eu sou uma profissional... De ser humano mesmo. Exatamente, de ter um olhar humano e humanizado para o meu próximo, que vai ser diferente de mim. Ninguém é igual. Com certeza. Mas ninguém é igual, nem em altura, nem em tom de pele, nem em cor de cabelo, quanto mais em outras particularidades. Então, eu acredito que as pessoas só oferecem o que tem de bom quando elas descobrem o que tem de bom. E a gente precisa demasiadamente desse autoconhecimento na nossa sociedade atual. Obrigada. Bom, vamos tentar mais uma vez falar com a Sonja, ver se ela consegue fazer contato conosco. Sonja, você está nos ouvindo? Você consegue responder? Sonja? Vocês estão ouvindo, meninas? Não? Não, aqui não ouço ela. Só você. Não, eu não estou ouvindo. Sonja?
É, infelizmente o contato com a Sonja não está sendo possível, então eu queria agradecer imensamente a participação, né, da druideza Mar Baldar, do druidismo, por sua participação nesse bate-papo maravilhoso sobre a primeira parte, né, sobre o sagrado feminino, em que nós falamos dos ciclos, falamos um pouco, né, do corpo da mulher, sacerdotisa Ariadne da Wicca, falar que, não sei, mas acho que foi sensacional. Queria saber, assim, que cada uma falasse o que sentiu, né? Se acharam que foi relevante, que foi importante, né? Esse primeiro bate-papo, qual foi a impressão, o que acharam, gostaram, não gostaram, enfim, né, desse bate-papo online, nessa live, uma com a outra, seríamos 3, 4, enfim. Bem rapidinho, qual foi a expectativa e qual foi a realidade, né, que vocês tiveram? Má, por favor. Eu fiquei muito feliz com esse bate-papo, né? Eu acho que a sacralidade da mulher passa por diversas espiritualidades diferentes, com óticas diferentes, e é importante a gente fazer esse diálogo, né, entre caminhos diferentes sobre o mesmo tema. Eu acho que ficou bem claro que existem pensamentos diferentes e que eles podem coexistir e que eles podem caminhar juntos e que a diversidade é importante e a gente vai se afinando com aquilo que o nosso coração chama. Então eu fiquei muito feliz de poder participar com vocês. Um pouco triste de não conseguir ouvir a Sonja, porque ela tem muito conhecimento. Na nossa prévia, foi incrível escutar ela, né? Eu espero que a gente consiga ter ela numa próxima vez. Agradeço imensamente ao convite da União Wicca do Brasil para estar participando dessa live, a Ariadne, a Og. Cláudia, obrigada por ser nossa mediadora. Imagina. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu estou sempre disponível nas minhas redes sociais, então se o pessoal quiser conversar mais um pouquinho, aprender um pouquinho mais sobre espiritualidade celta, druidismo, tirar dúvidas, a live foi bem rapidinha, pode me procurar, Maboada, tá? Acho que muita gente chegou aqui pelas divulgações, né? Então dá para me procurar depois e tirar mais dúvidas, que eu vi que surgiram algumas dúvidas com relação às deusas, tá bom? E é isso, muito obrigada, para mim foi muito engrandecedor estar aqui com vocês. Que bom. Bom, meninas, eu confesso que escrevi um script e não segui nada dele. Sempre assim. Somos duas. Aconteceu o mesmo comigo. Eu tinha todo um plano lindo e nem comecei ele. Então, acredito que eu gosto bastante desse tipo de situação, porque, inclusive, ela me ensina, né, que é importante você falar com o coração, é importante você colocar a sua experiência enquanto religiosa, é importante você sentir o fluxo e participar desse fluxo. Então, o fluxo hoje pediu que eu me reinventasse durante a live. E foi o que eu procurei fazer, né? Eu procurei tocar em alguns pontos, gostei de outros que a Má colocou, muito bem colocados. A gente tem, com certeza, além de visões práticas diferentes, mas de forma nenhuma elas são nem conflitantes e nem impossíveis de conviver. Eu acredito muito na coexistência. O diferente, ele só é diferente. Mas é possível coexistir, é possível, inclusive, festejar junto. Eu sou extremamente partidária do festejo reunido, porque a gente aprende demasiadamente. Não só idiomas, não só mitos, não só ritos, mas aprende sobre aquele indivíduo, sobre o sagrado que pulsa nele. Para mim, isso é o mais fantástico, né? E o que eu mais gostei da live hoje foi essa possibilidade de aprendizado, de levar isso comigo e, em outras situações, né, talvez perguntando, que venham me perguntar,
eu consigo levar essas palavras que aprendi hoje e todo esse conhecimento além. Então, para mim, isso é sempre o mais importante do que um script e uma live plástica perfeita e por aí vai. Para mim, perfeição é o que nós fizemos hoje. Eu costumo falar, né? Eu tenho quase 54 anos, mês que vem eu faço 54, e 37 de magistério, quase 38. E programo, né? Todas as minhas aulas, faço as aulas com bastante antecedência. E assim como a live, Ariadne, as aulas nunca saem como a gente programa. A gente faz um roteiro, claro, das aulas, mas na hora que você chega, é como um artista, quando chega no palco, ele decorou tudo, mas na hora que você entra, quando eu entro numa sala de aula, é com paixão que você encara os seus alunos, é com amor que você dá aquela aula, e ali você realmente vive, ali é o seu coração, é a sua alma, é a sua paixão que está falando, não é você. E hoje foram vocês duas que estavam ali o corpo, mas vocês estavam ali transcendendo as deusas. Vocês estavam transcendentes. Então, parabéns, foi lindo. Eu me senti assim, fazendo parte de um momento ímpar. Então, assim, agradeço à União Wicca por me permitir fazer parte de um momento histórico de um ciclo feminino que é muito importante no século XXI. Parabéns, meninas, parabéns, União Wicca, e que venham mais. Grande beijo, palmas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada para todos que ficaram conosco até agora, nos assistindo, interagindo e tudo mais. Vocês são as grandes estrelas, acreditem. Muito, muito obrigada. E vamos fazer essas rodadas outras vezes, porque essa já foi maravilhosa. Eu imagino as próximas. E Sonja, até a próxima. E a próxima, a Sonja se compromete, inclusive, a estar aqui conosco e não ir embora, mesmo que a gente vá embora. Isso. Tchau, gente. Boa noite. Muito Tchau, obrigada. gente. Muito obrigada. Beijo grande.